Marcelo Favalli mostrava o antes e o depois dos bombardeios em algumas cidades da Ucrânia. Tem mais uma foto. A gente volta aqui para Volnovakha, aqui de novo. A mesma cidade ainda, de novo. Prestem atenção nessa rotatória que leva para um bairro residencial mais luxuoso. A gente vê pelas casas baixas, a quantidade de árvores, um bairro bem arborizado. E, de novo, a gente tem a comparação com a próxima sequência depois dos ataques. Aqui não resta dúvida, né? A gente vê tudo muito queimado. Sim. E as casas bem danificadas. E a gente tem a comparação do antes e depois, que para justamente não restar dúvidas. Ó, a gente vê uma casa destruída e antes ela estava inteira. É inevitável. A gente mostrou antes o teatro lá em Mariupol e mostramos a versão da prefeitura de Mariupol, do governo da Ucrânia, acusando, claro, a Rússia, e o governo russo, o Kremlin, a porta-voz do Kremlin, colocando a culpa nos radicais ucranianos que teriam bombardeado aquele teatro. É difícil verificar quem tem razão nesse ponto, já que foi ontem esse bombardeio. Mas quando a gente tem tantas imagens mostrando áreas residenciais, civis sendo atingidos, é difícil não perceber uma certa responsabilidade do invasor, do atacante. No caso aqui, na Rússia, em cima das imagens que comprovadamente já foram feitas e comprovadas de que houve ataque, sim, a hospitais, segundo a OMS, a áreas residenciais, segundo jornalistas que estão na Ucrânia, mostrando que sim, há responsabilidade da Rússia em alguns ataques. Podemos dizer em todos os ataques? Não sabemos, mas em alguns ataques sim, já há comprovação. Inclusive, Favalli tem outras imagens mostrando o rastro de destruição em outras cidades da Ucrânia também, além de Volnovakha. Márcio, agora tem uma sequência de imagens, como você falou, um rastro de destruição em cidades que a gente falou ao longo da semana. Vamos começar aqui, Chernihiv. Está aqui, a gente não tem exatamente o antes e depois. Olha um ginásio poliesportivo, e olha essa zona também, esse bairro residencial, e ainda o satélite conseguiu captar as chamas depois da explosão, a cratera que ficou aqui dentro do estádio. E para encerrar, Kharkiv, que é a próxima sequência que a gente também tem, uma cidade que sempre aparece aqui no noticiário, no norte do país, a gente também vê essa foto de satélite ainda com focos de incêndio, logo depois de outro ataque, uma outra explosão. Os satélites são impressionantes, a gente percebe muito claramente as casas, o efeito das bombas no chão quando eles existem ali, mas eles também identificam concentração de militares em alguns pontos. Aqui no caso, a Favalli vai trazer em Belarus, bem na fronteira norte da Ucrânia. Na cidade de Naroulia, essa mesma empresa de satélites pegou isso aqui, olha, um longo comboio de veículos e logo na sequência um aeroporto com helicópteros. Vejam a formação e eles são inúmeros helicópteros, uma grande quantidade de estrutura militar, não só os caminhões, mas também os helicópteros estão nessa cidade aqui, ao sul de Belarus, no norte da Ucrânia. Então, a dedução é que essa é uma estrutura que está pronta para entrar em ação se for acionada. Tal é o apoio que Belarus, aliado da Rússia, está dando nessa invasão. Daí que diversas sanções que já foram impostas à Rússia e aos russos também estão sendo impostas a Belarus e a belarussos, que também estão respondendo por essa guerra, apoiando a Rússia neste momento. Seria apenas uma logística de apoio ou efetivamente há ataques belarussos em território ucraniano? Não sabemos. Talvez a história vá nos contar isso mais para frente. Por enquanto, obrigado, Marcelo Favalli.